Olá, gente boa! Mais uma Masterclass com o Peterson aqui. Eu estou muito feliz porque se você está assistindo esse momento de expansão do seu conhecimento, isso tem muito a ver com você. Não tem muito a ver comigo assim diretamente, mas tem a ver com o seu desejo em querer evoluir. O seu desejo, que a gente chama de descontentamento santo, onde você é grato por até onde você chegou e você tem um descontentamento sabendo da sua potencialidade e sabe que pode ir muito mais. Então, por isso, os meus parabéns para você, por você ter dado play, por você ter adquirido esse treinamento, por você estar assistindo essa Masterclass com o Peterson aqui. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que se você pegar a caneta e você realmente anotar algumas coisas que eu vou levar você a fazer uma reflexão, você vai ver que dá para hoje fazer algumas mudanças radicais na sua vida. Então, uma das coisas que eu amo como professor, eu amo fazer é orientar você a, quando estiver ouvindo uma masterclass, uma aula do Peterson, é você ter um foco realmente, uma hiperatenção aqui comigo. Ok? Então, com esse negócio de tantas lives que a gente tem aí free, tanto acesso ao conhecimento, às vezes você não dá valor àquilo que está passando na sua tela. E daí você perde muitas oportunidades. Uma das coisas que eu peço aos meus alunos, aos meus mentorados, é que eles, quando estiverem assistindo às nossas aulas, é que eles tenham uma hiperatenção. Isso fará com que eles realmente tenham resultados num curto de tempo, num curto espaço de tempo, e você terá resultado de forma muito mais potencial. Por quê? Porque o conhecimento entrou na sua mente e você agora tem ferramentas, porque conhecimento é uma ferramenta, é uma arma, é uma possibilidade, é um degrau para que você possa agir, para que você possa tomar ações agora com a sua ferramenta mais afiada. Ok? Para isso, ter uma hiperatenção comigo aqui é preponderante. E uma coisa que eu peço muito é que você tenha aí um caderno de anotação. Tem alguma coisa para anotar, porque você vai ver aqui que eu gosto de fazer as minhas anotações e você vai ter alguns momentos em que eu vou pedir para você anotar. Mas fora isso, ao que eu estiver anotando aqui, eu quero pedir para você ter um caderno que eu chamo de to-do list. O que você vai fazer, né? Um caderno de lista de afazeres, aonde você vai colocar qual foi o insight desta masterclass e como isso despertou em mim e o que eu vou fazer e qual o prazo que eu devo fazer isso. Ok? Então são algumas dicas que eu sempre dou no início da Masterclass, do início das nossas mentorias, para que você realmente absorva o melhor, para que não seja apenas um passeio divertido onde você encosta na poltrona e você assiste com tanto descuido, sem perceber algum detalhe. Porque eu digo para os meus mentorados que uma palavra pode fazer a diferença total na sua vida. Uma palavra, apenas uma palavra, ok? Então, vem comigo, hiperfoco e atenção, pega o seu papel, dá um pausa aí se você não tem papel e caneta, um papel, um lápis, dá uma pausa aí e vá buscar e coloque aí do seu lado para que você faça anotações. Inclusive, o to-do list, que é a lista dos seus afazeres, é importante. Qual foi a sacada da Masterclass? O que você vai fazer? Quando você vai fazer? Ok? Então, bora lá para o tema de hoje. O tema de hoje que eu quero acompanhar com vocês é: qual o seu limitador? Qual o seu limitador? Gente, eu vou falar aqui sobre várias coisas preponderantes que são a base para muitos dos meus treinamentos, muito das minhas mentorias, é a base para você começar algo na sua vida, dando algumas guinadas radicais. Então aqui é uma parte de conhecimento poderosa, onde você vai entender as bases, que eu chamo de 4 dimensões básicas da vida, que você precisa ter o que eu chamo de equilíbrio. Então nós vamos falar hoje sobre qual o limitador, qual o seu limitador. As 4 dimensões da vida e o caminho da clareza e superação. Antes de eu continuar, eu quero dizer que quanto mais clareza você tiver, mais poder você tem. Exatamente. E aqui vai uma frase, se você puder escrever, escreva e depois coloque ela na frente do seu computador, na geladeira, no espelho. A frase é: clareza gera poder. Vou repetir. Clareza gera poder. Escreve aí
Escreve aí em algum local, escreve aí. Vou te estimular, vou junto contigo aí, tá bom? Ó, faz alguma coisa desse jeito aqui, assim, ó. Faz um desenho. Ó que desenho bacana. Ok? Escreve do lado aí. Clareza gera poder. Quanto mais clareza você tiver, quanto mais clareza você tiver, mais poder você tem. Por quê? Clareza de onde você está, clareza para onde você está indo, clareza das suas fraquezas, clareza das melhores ferramentas, clareza dos melhores caminhos, clareza. Todas essas questões, quanto mais claras, efetivas elas são nas tuas mãos, você tem um poder diferenciado para alcançar seus objetivos de uma forma muito mais rápida e com muito mais potencial. Então, por isso que eu digo sempre, clareza gera poder, ok? Anote isso e depois coloque aí na sua... em algum local onde você possa estar olhando todos os dias. Põe aí na porta da geladeira, ok? E depois dá uma aula para as pessoas sobre isso que você está vivendo aí também. Ok? Beleza? Vamos comigo aqui. Gente, ter clareza é uma jornada. E essas 4 dimensões que nós vamos trabalhar com você, ela vai fazer total diferença na sua vida. Então você precisa aprender e para aprender você precisa colocar em prática urgentemente para você viver o algo extraordinário, né? O que eu chamo aqui de sensacional, de maravilhoso, que são as 4 dimensões da sua vida, ok? Então, bora lá comigo aqui. Eu quero já falar com você sobre a introdução. A dor, para todos os indivíduos, ela é inevitável. Inevitável. Todos nós vamos sofrer em algum momento a questão da dor. Todos nós. Todos nós. Mas uma questão sensacional é que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma questão de opção. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma questão de escolha. Você pode escolher não sofrer. É fato que todos nós vamos passar por circunstâncias da vida que vão trazer perplexidade, vão trazer dor, vão trazer sangramento, vão trazer sofrimento, vão trazer desentendimento, vão trazer uma perplexidade de, às vezes, não saber para onde vai. E isso é o que nós chamamos de dor, ok? Dor. Tudo bem? Porém, sofrer, você sintomatizar isso aqui na sua pele, isso é uma questão de escolha. Isso é uma questão de escolha. Então, eu fico imaginando muitas pessoas que passam por circunstâncias semelhantes. Às vezes, vamos falar aqui sobre o empreendimento. Tem pessoas que eles têm problemas graves na área do seu empreendimento. E eles vão investe tudo que tem e chega um momento da vida, o que acontece com eles? Eles vão à falência. Às vezes a falência é absurda, aquela falência realmente total, onde perdem tudo, inclusive perdem os seus bens particulares. Falência radical, ok? Eu conheci várias pessoas nesse nível, pessoas que faliram. E eu conheci pessoas, famílias que foram ao pó e tiveram que recomeçar tudo de novo. E quando recomeçaram com mais força, com mais gana, com mais ambição, com mais força naquilo e tiveram resultados num curto espaço de tempo. Conheço também outras pessoas que não tiveram o mesmo resultado. Entenda que ambas as circunstâncias, agora que eu vou contar a segunda, elas têm a ver com a questão de dor. Olha a segunda história. A segunda história foram à falência, investiram tudo, apostaram naquilo, creram, se esforçaram, tal, mas bateram de frente com um paredão e eles foram à falência. O que acontece é que essa família, e isso eu conheci, que eram 2 irmãos. Os 2 irmãos, eles ficaram num momento de tristeza muito grande. Eles tinham vários postos de combustível na capital São Paulo, no Brasil. E o que acontece é que eles piraram o cabeção. Só que um deles sintomatizou ou sofreu aquela dor de tal forma que ele foi se afundando.
se afundaram. Perderam casa, perderam os postos de combustível, perderam tudo que tinha. O que aconteceu com um desses irmãos? Um deles foi e se suicidou. Suicidou-se por causa daquilo. E não conseguiu processar aquela dor, aquele problema de forma a fazer a simbiose interna daquilo e avançar agora de forma melhor, agora sabendo os erros que eu não posso cometer, agora, porque geralmente a gente tem uma fala que ela não é coerente. Ah, vou ter que começar do zero. Nunca. Alguém já fez algo na vida, começa do zero. Ah, vou ter que recomeçar do zero. Não, se você vai recomeçar, você já recomeça com toda a experiência do fracasso, de qual botão não apertar. Ah, se eu apertar esse botão vai explodir. Pum! Não aperta o botão. Ah, se eu pegar esse caminho, eu sei já o que aconteceu. Ah, se eu contratar esse tipo de gente, eu sei o retorno que eu vou ter. Ah, se eu for preso... Então, nunca é do zero. Então, você tem o quê? Uma oportunidade de recomeçar de forma muito melhor. Beleza? O que acontece é que aquela pessoa pirou o cabeção e ela suicidou-se. O irmão ficou arrasado 2 vezes. Tinha perdido as empresas, tinha perdido os postos de combustível, tinha perdido a casa dele. Só que o outro irmão, naquele ainda elaborando o luto da vida, aquele irmão, ele falou, não, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. E você sabe o que aquele irmão fez? Ele fez algo que é meio impensável. Ele foi, conversou com a mãe, e falou, mãe, nós falimos, nós quebramos e infelizmente perdemos. Você perdeu seu filho, eu perdi um irmão. Mas mãe, eu sei que eu posso avançar e dar a volta por cima. Dar a volta por cima. E eu quero fazer uma proposta para a senhora. Eu não tenho nada mais na vida, eu não tenho casa, não tenho nada, mas eu quero fazer um negócio, uma proposta para a senhora. Olha que interessante aqui, ó. Presta atenção aqui comigo. Você precisa aprender isso aqui, urgente. A dor é inevitável, o sofrimento é uma opção. É uma opção. Olha que louco. Aquele camarada chega para a mãe dele e fala assim, mamãe, vamos vender a casa da senhora, eu vou pegar o dinheiro e vou empatar num novo investimento e eu alugo uma casa para a senhora, inclusive um pouco melhor do que essa aqui mesmo. Daqui a um tempo nós vamos ter o resultado e eu vou devolver para a senhora todo o dinheiro que a senhora investiu e vou comprar uma casa extraordinária, melhor do que essa, que a senhora vai vender e vai me emprestar o dinheiro. Você sabe o que a mãe desse cara disse? Filho, pode vender a casa, eu acredito em você. Resumindo a história aqui para você, no meio daquela dor, aquele camarada, ele foi e se reinventou. Vendeu a casa da mãe, alugou uma casa, quer dizer, tirou a mãe de uma casa própria e levou-a a viver de aluguel. Pegou o dinheiro, fez um grande investimento. Num prazo de 8 meses, ele já estava tendo retorno. E o que acontece é que essa pessoa foi prosperando, prosperando. 2 anos e pouco, ele já tirou a mãe do aluguel e deu uma casa diferenciada para a mamãe e continua avançando. O que acontece? São 2 escolhas aqui, mesmos irmãos com dores similares, porém um decidiu ir para uma sintomatização daquela dor ao ponto de entrar numa correnteza de um sofrimento absurdo, ser tragado por aquilo e se suicidou. O que acontece é que o outro tomou outro caminho. A questão, sim, todos nós vamos passar por circunstâncias de dor, porém, o sofrimento é uma opção. E aqui eu abro essa masterclass já perguntando para você, qual será a sua opção sobre as dores que você já passou? Qual será a sua opção sobre as circunstâncias que você vive? Qual será a sua opção? Eu quero dizer para você, você tem sim opção. Uma das coisas que eu vejo muitos dos meus mentorados dizendo, Peterson, você não conhece a minha história. Não preciso conhecer em detalhes a sua história. Conheço a história de alguns mentorandos que estão caminhando comigo aqui, mas eu não preciso conhecer em detalhes a sua história para te dizer, sim, existe uma jornada extraordinária, mesmo não conhecendo a sua dor. Mas eu digo para você, é possível você se superar, bater aquela poeira da sua roupa, da sua vida, levanta a cabeça e avançar. Avance, existe uma nova jornada. E agora, com certeza, você vai visualizar toda essa jornada de forma diferente com as experiências que você já teve. E eu convido você a ressignificar essa dor e não ficar olhando assim, Peterson, você não sabe de onde eu vim, Peterson, o bairro onde eu morei, os estudos que eu tive, meus professores, meus pais, meus tios, meus vizinhos, eu não quero saber. Por quê? Não são suas condições que vão ditar o seu futuro, mas são suas
decisões. É aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. É aquilo que você faz com que a circunstância, o mundo, a sua história familiar, toda essa trajetória fez com você. A questão que vai determinar o seu sucesso, a questão que vai te levar a romper as suas limitações, é o que você fará com aquilo que fizeram com você. Isso é primordial, isso é o pontapé inicial para qualquer dos meus treinamentos, das minhas mentorias. Isso estando bem claro, bem resolvido, nós vamos avançar. Mas você precisa entender que a dor é inevitável, o sofrimento é uma opção, é opcional. Você não precisa ficar sangrando, continuar sangrando e ficar olhando, olha minha dor, olha o meu... Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas avance, avance cada vez mais e vá viver o quê? Vá viver o extraordinário. O extraordinário que a vida tem para você. Ok? Vamos avançar aqui comigo? Bora lá. Uma das coisas que faz com que a gente tenha motivação para avançar ou não, é a questão que dentro do nosso cérebro existe uma balança. Eu gosto de chamá-la de balança emocional. Está aí o desenho, ok? Balança emocional. Essa balança emocional é uma forma que o seu cérebro encontra de uma forma automática, calcular se aquele esforço, aquela ação irá compensar o resultado, o benefício. Então, o seu cérebro, de uma forma muito rudimentar, ele diz o seguinte: o que você vai fazer agora? Eu vou pegar e estudar a Masterclass com o Peterson. O seu cérebro ele faz um cálculo de uma forma bem rudimentar, bem primitiva, da seguinte forma: isso gasta energia? Sim, isso vai gastar energia. Meu cérebro precisa estar processando alguns novos conhecimentos e com certeza vai ter muito confronto. O seu cérebro vai dizer para você: não vá, não faça. Não vá, não faça. Você está entendendo? Por quê? Porque uma das coisas básicas do cérebro é economizar energia e sobrevivência. Então, ele sempre vai economizar energia para sobreviver. Sempre vai economizar energia. Ele sempre acha que deve ter reservas de energia. Então, tudo aquilo que é dispêndio, gasto de energia, ele vai criar uma ação, ele vai criar uma forma de tirar sua atenção daquilo para que você não chegue até o final. Dentro do nosso cérebro, na nossa mente, funciona isso. É uma balança emocional, onde tem a questão do esforço e benefício. Aqui eu chamei, no desenho que você está vendo aí, de preço versus benefício. Gente, quem está me acompanhando aqui, eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser baixar, eu não sei quando que você está vendo isso, né? Eu creio que deve estar disponível ainda. Vou deixar aqui um link que você pode baixar isso como apostila. É legal? Você gostaria? Então vai lá, baixa aqui, ó, eu esqueci de falar isso para você, ó. Dá uma pausa aí, baixa isso que eu vou te dar de presente, essa apostila de essa Masterclass. Baixa aí, tem um link, em algum lugar vai aparecer para você, tem um link e você pode baixar essa apostila. Gostou? Gostou? Beleza. É para você que gosta de anotar e para você que gosta de acompanhar. Alguns não gostam, alguns gostam de vir comigo e alguns eu prefiro que vejam o slide comigo aqui, a apresentação, e anote aqui no seu caderno. É isso que eu gosto que aconteça, né? Mas alguns gostam de ter. Então, deixa o link aí também para você baixar depois e depois você fazer a complementação dos seus estudos. Ok? Maravilha? Continuando aqui, a questão é que dentro do seu cérebro tem essa questão: compensa ou não compensa? E ele sempre vai pelo viés do esforço versus o que eu ganho com isso. Eu fiz o esforço, o que eu ganho com isso? Olha essa questão aqui. Então, do seu lado esquerdo aí, você tem aí tudo o que vai custar para você, que é o que você paga. Vamos chamar dessa forma. Quando eu estou chamando aqui de preço, não é a questão monetária, questão de dinheiro, tá bom? A questão de preço pode ser sua energia, pode ser o seu tempo, pode ser o seu talento. Ok? Então, desse lado esquerdo, onde está escrito preço, entenda-se energia que você vai despender, o recurso financeiro também, né? Pode ser também. Então, vamos lá. Energia, ok? Sua energia, seu tempo, né? A questão do seu talento e também seu tesouro, recurso financeiro. Então, são 4 coisas que estão nesse lado esquerdo aí. Se você quiser anotar isso, isso é importante para você. Quanto você tem investido aqui, a balança emocional vai falar assim: tem que compensar.
E você sabe que a balança, essa aí é um modelo de balança antiga, quanto mais para baixo ela está, é porque aqui está mais pesado. Então você está vendo que os benefícios, nesse caso aqui, deste exemplo, ele está compensando. Ele está compensando. Daí, quando você dá uma repensada nisso, não, vai compensar sim. Porque, vamos aqui, eu coloquei aqui 4 desenhos aqui. Primeiro, eu tenho uma mãozinha aí, que é a questão de semente. Gente, tudo que a gente faz é uma questão de semeadura, nós vamos colher. Algumas coisas nós vamos colher como cogumelos. Cogumelos em uma semana você está colhendo. Porém, algumas coisas que nós plantamos, nós vamos colher com 40, 60 anos. Assim como carvalho, ok? Assim como tâmaras, ok? Que demora muito para ser colhido. Nós vamos estudar. Eu coloquei uma pessoa estudando aí para você ver. Qual o resultado que isso pode me dar? Isso pode me dar uma série de caminhos, porque aquilo que eu não tenho é por causa daquilo que eu não sei. Quando eu souber, eu terei. Então, quando eu estudo, a possibilidade de ter aquilo que eu não tenho é muito maior. Então, isso é muito bacana. Quando eu também vou para a academia fazer exercício, ou quando eu faço meu exercício em casa, e quando eu tenho uma dinâmica disciplinada semanal para fazer exercício, vai gastar energia, vai gastar meu tempo, vai gastar meu recurso financeiro. Mas qual o benefício que vai dar na outra balança que você está vendo aí, ó? Qual o benefício que vai trazer para você? Quando você olha, você fala, não, vai trazer benefício. Ok? E daí tem aí a outra pessoa também, ela está trazendo ideias, ela está pensando em relacionamentos, né? Que é a questão de conexão com outras pessoas, e tem uma lâmpadazinha do lado dela aí. Isso traz resultado? Sim, traz resultado. A questão vem agora. A questão é que nós não conseguimos perceber o resultado de muitas coisas que nós estamos fazendo a curto prazo. Não conseguimos perceber o resultado de muitas coisas a curto prazo. Por isso, o que ocorre é que nós desistimos, nós abandonamos, nós fazemos uma semana e paramos. Por quê? Nós não estamos conseguindo perceber resultado. É isso que acontece. Por quê? Nós estamos lá, tá bom, Peterson, eu vou para a academia porque eu sei que isso vai me trazer mais energia, inclusive na questão de ideias criativas, a questão cerebral, como o seu cérebro exige muita energia e ele absorve muita energia dos alimentos, boa parte vai para o seu cérebro, dos alimentos que você consome. Então você sabe que quanto mais exercício você faz e quanto mais você trabalha a questão dos seus músculos, e isso vai trabalhando o seu cérebro, vai trabalhando o seu físico, vai trabalhando toda a questão da sua saúde. Poxa, isso é bom? É bom. Só que você não vê resultado logo que você sai da academia. E esse é o problema. E isso não é só o problema da academia. Porque você sai da academia, às vezes, cansado, triturado, suado. E alguém pergunta a você, e daí, não é bom realmente? Gente, eu tenho dificuldades com a academia porque eu ainda não consegui encontrar aquele uau que muitas pessoas, que eu acho inclusive que são pessoas bizarras, que tem esse uau. Uau, eu não consegui encontrar ainda. Eu vou por disciplina, eu faço por disciplina, eu faço pensando em colher a longo prazo. Ok? A longo prazo. Porém, eu tenho que trabalhar isso na minha mente, no meu cérebro. Por quê? O meu cérebro já diz para mim de imediato, não compensa, não vá, não estamos tendo benefício. Por quê? O cérebro, uma coisa que é importante falar. O cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe o que é passado, ele não sabe o que é presente, ele não sabe o que é futuro. Por isso que quando você ressente alguma coisa do passado, ou quando você fica pensando muita coisa no futuro, ele traz tudo para o presente e ele entende que as coisas estão acontecendo agora. Então o batimento cardíaco muda, porque você pensou numa tristeza lá fora, lá atrás, lá no passado. Você ressentir, você sente novamente. Ok? Porque o seu cérebro ele não consegue, ele é atemporal. Tudo bem? Então ele também não consegue entender as coisas que você está plantando para o futuro. Isso é importante você entender. E você precisa, muitas vezes, simplesmente fazer por disciplina. Fazer mesmo que você não esteja conseguindo encontrar nenhum fruto por debaixo daquelas folhas das sementes que você plantou. Plantei a semente. Petros, plantei a semente. Olha, foi tão difícil, mas graças a Deus nasceu um broto. Mas não nasceu fruto ainda. Vai demorar um pouco mais. Persista, insista de forma consistente. Dizer isso para o seu cérebro é um desafio. Fazer isso dia após dia é outro desafio que você precisa avançar dia após dia. Esse exemplo que eu dei sobre exercício físico, ele vale para todas as coisas. Sobre a questão dos investimentos financeiros seu, longo prazo. Sobre a questão de conhecimento, longo prazo. Muitas coisas vão acontecer a longo prazo. É claro que muitas coisas podem acontecer assim de imediato.
Mas não é regra. Muitas coisas, a maioria delas, vão acontecer a médio e longo prazo. Então isso serve para tudo. E isso vai sempre passar por uma balança emocional. Se você não souber lidar com essa balança emocional na sua mente, você vai ter sérios problemas de procrastinação, você vai ter sérios problemas de viver, vamos curtir tudo agora e esquecer do amanhã. Só que o amanhã chega e ele cobra uma conta pesada se você não cuidou dele. Ok? Equilíbrio é algo preponderante. Beleza, gente? Uma pergunta que eu faço para você, aí está na sua tela. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito, mas muito melhor? Gente, essa é uma pergunta que parece óbvia, porém ela não é tão óbvia assim. Porque o que acontece é que muitas pessoas, elas entram num estado de satisfação da circunstância péssima que ela está, que não procura ajuda, não procura um novo conhecimento, não procura um novo caminho, não procura conhecer pessoas que viveram aquela circunstância que ele está vivendo e conseguiram sair, não procuram nada. Simplesmente eles estão num local sentado e satisfeito. Essa é a realidade dessas pessoas. Sentadas e satisfeitas. Muitas pessoas chamam esta área de zona do quê? Você sabe, zona de conforto. E eu vi algumas piadinhas que alguém falava assim, pediram para eu sair da zona de conforto. Eu nem cheguei lá, eu nem sei o que é isso. Na verdade, a questão da zona de conforto, ela não é aquela zona de conforto na epistemologia da palavra. Não. Zona de conforto é uma zona onde não importa quão boa, quão ruim ela seja, você simplesmente se acomodou. Por quê? Por isso que eu acho que o nome está errado, zona de conforto, devia se chamar desculpa aqui a palavra, zona de merda. Zona de merda. Por quê? Mesmo que você fale assim, mas aqui eu nunca cheguei nessa zona de conforto. Qualquer área que você deixou de avançar, deixou de evoluir, deixou de crescer, é uma zona de conforto. É uma zona de tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu creio que não é o seu caso, porque hoje você está aqui. E o desafio é, você sim, pode ser uma pessoa melhor. Você sim pode ser uma pessoa muito melhor. Você sim pode ser uma pessoa que cresce, que avança dia após dia. Dia após dia. E você vai ver como isso é possível através de clareza. E a proposta que nós estamos tendo aqui nessa masterclass da nossa mentoria. Então, bora lá falar do quê? Falar destas 4 dimensões. Essas 4 dimensões são dimensões básicas da vida. Para quê? Para que você realmente possa repensar qual dessas áreas tem sido a área que mais te limita. Uma das coisas que eu falei aqui no início é sobre clareza, não é verdade? Clareza. Agora, uma outra coisa muito importante, clareza gera poder. Uma outra coisa muito importante que você precisa aprender na vida urgente é o quê? É ter equilíbrio. É você ter equilíbrio nas áreas da sua vida. É muito importante quando você tem clareza e começa a entender as 4 dimensões da vida e você busca o quê? O equilíbrio nessas áreas. O que eu tenho percebido, e esses dias eu fiz uma enquete no meu Instagram, e eu percebi que muitas pessoas disseram o seguinte: olha, eu invisto mais nessa área, eu invisto muito mais nessa. E eu percebi que falta o quê? Para muitas pessoas, a maioria, mais de 80% das pessoas, equilíbrio nas áreas. Equilíbrio nas áreas. Anote essa frase, que nem você viu me escrevendo aqui. Anote essa palavra, porque é importante, nós vamos voltar várias vezes nela, para que você entenda quão isso é importante para os resultados extraordinários na sua vida. Ok? Equilíbrio. E quando nós estamos falando nessa questão das 4 dimensões da vida, você vai entender que você precisa de um equilíbrio em todas as áreas. Nas 4. Em todas as áreas, você precisa de um equilíbrio que possa masterizar. Masterizar. Porque quando você está desequilibrado nessas áreas,
você tende a não crescer em outras. E é isso que eu chamo de limitador. Limitador. A área que você menos investe, ela vai trazer as outras áreas para baixo. Bora falar dessas 4 dimensões da vida. Eu acredito que você já deve ter ouvido sobre essas 4 dimensões e eu quero falar de uma forma muito rápida e depois eu vou me ater um pouquinho a uma dessas áreas aqui, que é uma das principais, que eu chamo de base das 4 dimensões. É a base das 4 dimensões, ok? Então, nas 4 dimensões da vida, nós temos aí a dimensão espiritual, dimensão intelectual, dimensão emocional e a dimensão física. Bora destrinchar um pouquinho isso aí. Você que deve ter a apostila aí, está acompanhando comigo, porque tem todos esses dados na apostila e também com esse layout lindo aqui, tá bom? Dimensão espiritual. Lembre-se o seguinte, gente. Por favor, você sempre vai me ver falando sobre espiritualidade aqui. É uma das bases dos meus princípios e dos meus treinamentos. Espiritualidade, ok? Antes disso virar moda. Antes disso virar moda, ok? Mas olha que interessante, o que nós vamos abordar aqui não tem a ver com religião. Então, pelo amor de Deus, não sei qual é a sua religião, mas uma coisa eu peço para você, acompanhe comigo aqui e busque uma inteligência espiritual comigo. Porque muitas pessoas naufragam porque elas cresceram num âmbito onde foram machucadas na área de alguma religião, e quando se fala em espiritualidade, isso eu não quero nem ver, nem saber, isso é tão particular. Mentira. Mentira. É como você ter uma circunstância que ela é mundial. Mas não é bom a gente falar sobre isso. Como se nós não vamos falar sobre isso se é uma das bases dessas dimensões. Por isso eu desafio você a abrir a tua mente e me acompanhar aqui sobre a questão da dimensão espiritual, que não tem a ver com religião. O que é a dimensão espiritual, Peterson? A dimensão espiritual tem a ver com como é o seu nível de consciência e de relacionamento com Deus. Olha o que eu falo. Você precisa ter consciência de Deus e tem que ter um relacionamento com Deus. Presta atenção, vou continuar. Quais atitudes sua fé tem gerado? Quais atitudes sua fé tem gerado? Muitas pessoas dizem que são muito espirituais. Porém, espiritualidade, ela tem tudo a ver com a questão de fé. De fé. E você precisa entender isso. Muitas pessoas acham que a questão da espiritualidade, ela vai ficar só na questão a minha crença, meu Deus, a minha reza, a minha oração. Você precisa entender alguns caminhos, porque a espiritualidade, ela não é cega e não é burra. E a fé não é cega e não é burra. A fé não é você se jogar num buraco qualquer e falar assim, vai dar certo porque eu tenho pensamento positivo. Não. A fé é você ter uma convicção num ser supremo maior, ao ponto de você poder se jogar nos braços dele, crendo no caráter e nos valores dessa divindade, desse Deus. Isso é uma fé o quê? Uma fé de atitude. De atitude. Ok? Bora para a outra parte. Emocional. Peterson, o que é a dimensão emocional? Dimensão emocional é como você lida com os momentos da sua vida. Eu coloquei aqui estresse. Mas é como você lida com o momento de alegria, de euforia, de estresse, com o momento de tristeza. É a sua parte emoção. Emoção. Inclusive, eu coloquei aqui uma parte. É também como você administra o seu dinheiro. Porque o dinheiro, ele não está na parte intelectual, cognitiva. O dinheiro, já foi comprovado, ele é estritamente emocional. Então, aqui também está. Seu equilíbrio emocional está vinculado a como você lida com as suas emoções, positivas, negativas, estresse, alegria, amor, relacionamentos emocionais aqui e relacionamento com dinheiro. Ok? Dimensão intelectual. Dimensão intelectual. Dimensão intelectual, ela tem tudo a ver com a questão do cognitivo, daquilo que você traz para o seu intelecto, aquilo que você se alimenta intelectualmente. A dimensão intelectual também tem a ver
com a questão de como você intencionalmente interage com os seus relacionamentos, ok? Que livros você está lendo? Como que você fortalece sua inteligência cognitiva? Ok? Que livro você está lendo? Qual curso você está fazendo? E como é o seu círculo de relacionamento? Isso tem a ver com a sua dimensão intelectual. Outra, dimensão física. Aqui é bem fácil de lidar, porque muitas pessoas têm isso com muita clareza. A questão da sua dimensão física, não é verdade? Porque é como você se alimenta, é a questão do seu corpo, é como é a sua dinâmica, a sua prática de exercícios. Então tem tudo a ver com essa questão do seu corpo e daquilo que você consegue ver. Essa parte da dimensão física, ela é a mais fácil de ser entendida porque ela é visual, ela é visível. Então, quando você vê uma pessoa que ela está debilitada fisicamente, você consegue ver isso externado na sua face. Não é verdade? Você consegue ver nos olhos, feição caída, você consegue ver na pele e assim por diante. Não é verdade? Porém, muitas das enfermidades emocionais você não consegue. Muitos dos outros problemas espirituais você muitas vezes não consegue. Apesar que, sim, todo problema espiritual, emocional, né, e também do seu intelectual, ele vai se manifestar no físico. Na verdade, ele vai interagir, pega essa palavra, sistemicamente com as 4 dimensões. Ele vai interagir sistemicamente com essas 4 dimensões. Essas dimensões, elas são sistêmicas, elas interagem entre si. E daí a importância daquilo que nós falamos no início, equilíbrio. O equilíbrio é preponderante nessa área, e eu creio que você já deve estar fazendo algumas anotações, porque para você buscar a clareza nisso, você vai perceber que algumas coisas elas estão desequilibradas na sua vida. Elas estão desequilibradas. E para que você consiga ter o que eu chamo de plenitude, você precisa de equilíbrio. E equilíbrio nessas 4 dimensões. Nessas 4 dimensões. Se você observar aqui, voltando aqui, falando de equilíbrio, você precisa entender que se não há equilíbrio, vai ter limitação. Vai ter limitação. Eu fiz um desenho que eu quero compartilhar com você aqui nesse momento aqui. Ok? Deixa eu pegar uma caneta menor. Vou pegar essa aqui mesmo. Gente, isso aqui é a sua vida. Ok? Esse aqui é um balde, né? De madeira, tipo aqueles tonéis de vinho. E eu fiz uma ilustração de que isso aqui é você, e cada ripa desse balde é uma área da sua vida. Então, pode ser a sua saúde é uma ripa, a sua inteligência emocional é uma ripa, a sua vida espiritual é uma ripa, seus relacionamentos é uma ripa, sua inteligência cognitiva é uma ripa, sua vida financeira é outra ripa, a sua vida social é outra ripa, a sua vida religiosa é outra ripa, e assim por diante. E elas sempre vão estar embasadas nas 4 dimensões, ok? Sempre vão estar interligadas nas 4 dimensões. Lembrando que elas são sistêmicas, são codependentes uma da outra. O que acontece, e aqui esse desenho está muito bem explicado, para falar sobre equilíbrio, eu desenhei isso aqui para você entender que aqui está a limitação de muitas pessoas. Por quê? Elas investem, vamos colocar aqui, ó, eu coloquei aqui, elas investem bastante na vida financeira. É uma coisa que é bem visível, porque você olha na sua conta bancária, você sabe quão próspero você está. Você olha nos patrimônios que você tem. Então, as pessoas buscam muito nisso. E ter uma vida financeira próspera é coisa muito, mas muito bom, muito boa. O que acontece é que ela é uma ripa gigante. Ela é uma ripa muito boa na vida de muitas pessoas, muito grande. Porém, ele precisa ter um equilíbrio para que haja a plenitude, para que venha a plenitude e encha a vida dessa pessoa. Porque se ela tiver uma ripa menor, que é a saúde, vai ser um limitador da vida dela. Se ela tiver uma outra ripa menor, chamada relacionamento, mas o financeiro está muito bom, não adianta. E você sabe da história de muitas pessoas que são podres de ricas e morrem podres. Não é verdade? São pessoas que são tão pobres que o máximo que eles têm é o quê? Dinheiro. Então, você sabe que o desequilíbrio matou muitas pessoas.
O desequilíbrio fez com que muitas pessoas vivessem uma vida de limitação. E o objetivo hoje aqui é trazer para você qual é a sua limitação. Qual é a sua limitação? Fazer uma análise vai te trazer essa clareza. Olhar ponto a ponto vai te trazer essa clareza. Então, até aqui, nós falamos sobre as 4 dimensões e depois disso aqui eu vou falar dimensão por dimensão e vou externar, vou ampliar um pouquinho mais a dimensão espiritual. Mas isso aqui é o que trará equilíbrio para você. Se você, ao olhar, ter clareza de cada área, você começar a trabalhar. Porque eu coloquei aqui, ó, se a sua dimensão espiritual, ela tiver bem fraquinha aqui, ó, essa madeira aqui, ó, ela é a madeira da dimensão espiritual. Vamos supor, ok? Se ela tiver bem baixinho, pouco investimento nela, o que vai acontecer é que quando você buscar essa plenitude, a plenitude vem, vai ser derramada sobre você e tal, coisa muito linda, vai começar, vai encher, vai encher, vai chegar, vai chegar. Porém, quando chegar aqui, aqui será o seu limitador. Aqui será o seu limitador, porque quando chega até aqui, não adianta, vai sempre transbordar e vai vazar. Sempre vai vazar. E você vai ter o que eu chamo de desperdício de plenitude. Desperdício de plenitude. Gente, eu preciso muito que você entenda isso aqui. O equilíbrio, ele é preponderante para o seu crescimento. Agora, você precisa entender qual é a área que tem sido o seu limitador. Coloca água, coloca. Vai encher. Você vê, tem um vazamento, tem um buraco ali, tem alguma coisa vazando por aqui. Você tem que sanar, você tem que consertar. O problema é que muitas pessoas têm miopia da sua vida e não conseguem ver aonde estão os vazamentos. O objetivo desta Masterclass, o objetivo de despertar em você qual é o seu limitador, é levar você a uma reflexão para que você possa sanar, consertar os vazamentos da sua vida. Para que, sim, você viva aquilo para o qual você foi formado, gerado, que é uma vida abundante. Todos nós fomos formados, fomos feitos para uma vida de abundância. E se você não está vivendo essa abundância, é uma disfunção. E como toda disfunção, precisa ser tratada. Essas ripas pequenas são o quê? Disfunções e precisam ser tratadas. Tratadas. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Bora lá. Eu acredito que até aqui você tenha anotado bastante coisa. E agora eu quero passar por uma parte preponderante. Se você não saber disso aqui, isso aqui deve ser a base das suas 4 dimensões. Bora lá. O primeiro que eu coloquei aqui para você é a dimensão espiritual. E se você perceber, a dimensão espiritual, ela está no centro. Ela está no centro. Então, geralmente, fala 4 dimensões, geralmente pensa em 4 pontas, né? Ou em um quadrado que encaixa-se perfeitamente. Mas não. Se você perceber, esse desenho ele é proposital. Você vê que no meio tem a dimensão espiritual. Por que eu coloquei desta forma? Porque nós já entendemos que existe uma magnitude de um ser espiritual, que inclusive a ciência conseguiu chegar próximo do quê? De entender que tem uma área no cérebro, que eles chamam inclusive a área, a parte de Deus no cérebro, que é onde eles entendem que é ali que acontece as conexões espirituais, as emoções, os sentimentos, e ali tem uma parte aonde eles não conseguiram ainda explicar. O que acontece é que a ciência também não conseguiu algumas explicações, mas consegue nos dar evidências, e aí a gente consegue ver por questão prática, da importância da espiritualidade para todas as outras dimensões. Por isso eu a coloco no centro como uma base de projeção para que as outras sejam construídas em cima dela. Nós percebemos estudos científicos dentro de hospitais onde as pessoas passavam por recuperação depois de uma cirurgia. Então, o pós-operatório era acompanhado por um grupo de cientistas e algumas questões alguns pacientes não sabiam.
Mas foi identificado que os pacientes que tinham uma espiritualidade manifesta, eles tinham um curto período de reabilitação. Quer dizer, eles conseguiram a reabilitação muito mais rápido do que os outros que não manifestavam nenhum tipo de fé. Uau! Olha o que eu estou dizendo para você. Olha o que eu estou dizendo. A pesquisa ainda avançou. Olha que interessante. A pesquisa ainda avançou, reconhecendo que daquelas pessoas que tinham fé, isto é, elas tinham alguma conexão espiritual e conectavam-se com o divino através da sua fé. Dessas pessoas que já tinham uma melhora muito mais rápida do que os outros. Percebeu-se que tinha um grupo ali dentro que tinha uma melhora muito maior também. E percebeu-se que tinha uma diferença nesse grupo que eles chamam grupo espiritual ou grupo de fé. Que nesse grupo que tinha uma melhoria, eles perceberam que tinha um grupo que tinha uma melhoria mais curta, quer dizer, mais rápida, e foram entender qual era a dinâmica de fé, se a fé tinha algo relacionado com isso. E, para nossa surpresa, sabe o que eles descobriram? Essas pessoas que tinham uma melhora muito mais rápida dentro desse grupo que já era extraordinário, eles tinham uma fé muito, mas muito particular, numa divindade, num Deus que eles acreditavam que tinha um relacionamento. Alguns diziam um relacionamento paterno. Cara, dá uma olhada nisso que eu estou falando para você entender a relevância da base da espiritualidade. Ok? As pessoas que tinham um relacionamento com o divino de forma que o divino tinha um caráter de pai e eu, como filho, poderia me conectar com esse divino como filho, entendendo minha posição de filho e que ele é meu pai, eles tinham uma capacidade de restabelecimento dentro daquele pós-operatório muito mais rápido. Gente, eu estou trazendo um trechinho de uma pesquisa, tem vários, e eu gosto de acompanhar essas coisas, são sensacionais. Sensacionais. O que a neurociência já deu um salto nessa área, buscando entender, decodificar a espiritualidade. A espiritualidade. Olha que coisa magnífica, magnífica é isso. Então, nós entendemos que a espiritualidade, ela é preponderante para toda a nossa vida. Muitas pessoas, por entender espiritualidade de forma religiosa, eles agem da seguinte forma: ah, agora é a minha parte espiritual. Então, eles vão na igreja. Eles vão fazer um rito religioso. Então, eles se conectam com um grupo religioso. E eles dizem o seguinte: hoje eu estou fazendo a minha parte religiosa. Então, hoje eu estou fazendo a minha parte espiritual. Esse é um dos maiores erros que existe quando você vai trabalhar a sua espiritualidade. Esse é um dos maiores erros. Por quê? Agora vem algo que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Por que, Peterson? Porque, na verdade, olha isso aqui. Você não é um monte de hormônios estruturado em ossos, pele e carne e músculos. Não. Você, na verdade, é um espírito. Se você puder anotar isso aí, isso é legal. O que você é que você é um espírito. Você não é um monte de músculo, um monte de ossos, um monte de carne, um monte de pele. Não. Um monte de hormônio. Não. Você, na verdade, é um espírito. Você é um espírito que foi concebido no momento mágico no ventre da tua mãe. Um espírito nasceu no ventre da mamãe. Então, o que nós precisamos entender que muda esse paradigma da ordem, ou que a minha espiritualidade é o momento que eu faço o meu serviço religioso. O que muda é você entender que você é um espírito, ok? Daí aqui, ó, tem uma alma
tem uma alma, ok? E habita. Na onde, gente? E habita num corpo. Esse é você. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Quando você entende essa diferença, você começa a compreender melhor as 4 dimensões. Você começa a compreender melhor como que as 4 dimensões fazem diferença na sua vida. Essas 4 dimensões equilibradas, bem trabalhadas intencionalmente, de forma proposital, você vai ter um crescimento, você vai ter um salto na sua vida sobrenatural. Então, a base é você entender: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. E não o contrário, eu sou um corpo que tem uma alma e um espírito. Não, gente. Você é um espírito. Tanto que, quando a vida acaba aqui, nós sempre falamos que aqui não está mais aquela pessoa. Quando nós estamos no velório, nós falamos isso. Aqui não está mais aquela pessoa. Aqui está apenas o corpo dela. Porque a alma e o espírito vão para Deus. Gente, nós precisamos ter coragem para confrontar esses conhecimentos e você precisa ter sede para entender melhor essas coisas e buscar dentro daquilo que você crê um patamar de sustentação para a sua fé. Gente, isso aqui que eu estou falando, ele é muito poderoso e vou tomar tempo aqui da nossa Masterclass em cima disso, porque esse é o alvo, é despertar em você hoje, despertar em você sobre a forma sistêmica de que você interage com todas as outras áreas através de você entender que você é um espírito. É isso que você precisa entender de uma vez por todas. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Esse é você. Saber interagir com todas essas questões aqui vão te diferenciar. Vão te diferenciar de forma extraordinária. Então, como eu estava dizendo, nós temos que ter coragem para poder confrontar essas questões e buscar o mínimo de conhecimento básico para que nós possamos crescer. Olha essa palavra aqui. Crescer na fé. Porque o que aparenta é o seguinte: você precisa ter fé. Ter fé para acreditar em Deus. Gente, até o diabo, segundo os escritos dos hebreus, judaicos, cristãos, até o diabo, ele crê em Deus. Então a questão de que, se você tem uma fé pobre, você não vai conseguir ter uma interação, uma dinâmica extraordinária no seu espiritual e assim nas outras partes, como a questão da sua parte intelectual, da sua parte física e também da sua parte mental. Você não vai conseguir. Então, destrinchando aqui com você, você precisa entender como isso é preponderante para você hoje. Você ter uma base. E conhecer isso não é só saber, eu creio em Deus, então está tudo bem, em nome do Pai, do Filho. Não, quem é Deus? Você precisa se aprofundar. Qual o caráter de Deus? O que Ele quer de nós? Que tipo de relacionamento eu preciso ter com esse Deus? Cara, você precisa de uma vez por todas parar com essas desculpas esfarrapadas. Então o que acontece? As pessoas às vezes elas lembram de Deus em 3 momentos na vida: no nascimento do filho, no casamento e na morte de alguém. São os momentos que ela chama um padre, chama um pastor para benzer, para fazer alguma prece, fazer uma oração e está tudo bem. Gente, isso aqui é a pobreza da vida. Mas eu estou muito feliz, porque se você perceber o movimento que está acontecendo em todo o mundo, e eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vejo que essa história da espiritualidade não se dissocia da nação americana. Cara, nós temos aí alguns probleminhas no Brasil. Isso é religião, não se discute. Gente, o caramba!
É claro que se discute porque tem a ver com a minha espiritualidade. Muitas pessoas estão numa religião que não desperta a fé dela, que não conecta ela com o divino e que não desperta nela a sede de crescimento de fé, a conexão com o divino e assim por diante. E eles acham que isso tá tudo bem. E daí eles ficam numa religião de tradição, numa religião de hipocrisia, onde eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão repetindo alguma coisa que alguém fazia. Por quê? Não sei. Minha avó fazia assim, meus pais faziam assim e eu faço também. Isso é hipocrisia. Isso é podridão da espiritualidade. E isso pode ser um grande sugador de energia. Um grande sugador de energia. Nós temos que ser verdadeiros conosco a respeito da espiritualidade. Isso aqui não pode ser considerado como a periferia. A quando der, eu penso. Quando der mais tempo, eu vou analisar isso. Gente, a sua vida está vazando por alguma área preponderante e você não percebeu ainda. Por quê? Porque você não tinha essa ideia e hoje você está tendo. Você não é um corpo, você é um espírito. Um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Ok? Gente, uma das questões que eu vejo aqui nos Estados Unidos é como essa nação, eles são conectados nas questões espirituais em todo o tempo todo. Gente, eu fico abismado. Eu estou no McDonald's, daqui a pouco chega uma família, eles dão as mãos e fazem uma prece na mesa do McDonald's. Esses dias eu estava numa biblioteca em Newport Beach, na Califórnia, e daí chegou um grupo de coreanas com várias mulheres, e elas sentaram numa mesa na parte externa da biblioteca, e elas começaram a conversar. Daqui a pouco, você não sabe o que esse povo começou a fazer? Começaram a fazer uma prece. Gente, aqui eles intencionalmente buscam a espiritualidade. E a espiritualidade para os americanos não são dissociadas da vida, gente. Não são dissociadas da vida. Quando você vê esse desenho que eu estou compartilhando aqui com você, os americanos, a base deles é a espiritualidade. Exatamente como eu coloco aqui nesse desenho. A base deles é espiritualidade. Por quê? Porque eu sou um espírito. Tenho uma alma e habito num corpo. Cara, é incrível. Você vai nos negócios, você vai em reuniões, você vai em grandes empresas, tem frases despertando a espiritualidade dentro da empresa. Quando você vai analisar a Constituição americana, boa parte dela foi escrita em cima dos princípios bíblicos. A Constituição inglesa, boa parte dela foi também estabelecida nos princípios bíblicos. É interessante porque no Brasil está acontecendo... Desculpa. No Brasil está acontecendo um movimento sobrenatural, extraordinário, onde nós temos visto várias pessoas ícones, grandes influenciadores, grandes empresários, graças a Deus, realmente abrindo o coração e vindo a público falando de sua espiritualidade. Nós vemos aí grandes pessoas começando a falar a importância de Deus na vida delas. Graças a Deus. E você não pode ficar para trás. Uma das coisas que eu tenho falado para os meus mentorados é: você não pode ter uma fé automática, ou o que muitas pessoas chamam de fé de tradição. A fé da minha avó, a fé do meu pai, da minha mãe era assim e assim eu faço. Mas isso tem a ver com o quê? Não sei. Mas isso não é apenas uma tradição, ou isso não é apenas uma mandinga, isso não é apenas... Mas é fé. A sua fé precisa ser melhor estruturada, porque a fé não precisa ser burra. É claro que, por ser fé, ela vai sempre mexer com o metafísico. Ela sempre vai mexer com algo que perpassa a questão do físico, a questão da ciência, a questão do explicável. Sim, é fato. Porém, ela sempre traz lampejos de base para que você possa se estruturar. Se estruturar, inclusive, porque o seu intelecto, a sua emoção precisa disso. Do contrário, nós não precisaríamos de uma conexão divina, aonde nós precisássemos entender quem é Deus, o que Ele é para mim e o que eu sou para Ele. Essas coisas são perguntas básicas de uma pessoa que entendeu que é um espírito, tem uma alma e habita num corpo.
Você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Essa é a sua realidade. Viver isso vai te trazer equilíbrio. Viver isso, você vai ver que muitas áreas da sua vida, na área intelectual, vai se acender. Eu tenho experiências nessa área de formas sobrenaturais. Eu fui criado num lar onde tinha uma diversidade religiosa muito grande e intensa. Intensa. Mas na minha adolescência, o que eu comecei a fazer? A buscar as minhas experiências metafísicas, espirituais, de conexão com o divino. Agora que a gente vê, o máximo que acontece é que as famílias, elas repetem alguns passos de avós, de papais, e fazem alguns ritos religiosos, mas que não faz nem cócegas na sua vida espiritual, nos seus músculos espirituais. E isso tem drenado a plenitude da vida de muita gente. Você está entendendo o que o Peterson está falando aqui? Você está entendendo a importância disso? Isso vai fazer diferença para você. Quando você entender a questão da espiritualidade, que o seu nível de consciência desse Deus, Deus está aqui, Deus está com você, ou não está, onde ele anda, você precisa entender isso. Uma das referências que eu tive, eu fiquei maravilhado aqui nos Estados Unidos, é essa noção de um Deus presente, de um Deus vivo. É interessante, interessante. Eu tive uma experiência aqui nos Estados Unidos e eu conversando com um grande empresário aqui e eu pude ver a dinâmica dele, fiquei com ele 3 semanas trabalhando ao lado dele e no último dia, quando eu estava indo embora, eu falei assim, cara, eu percebi algumas dinâmicas de vários americanos já, mas, cara, eu quero parabenizar você pela sua gestão. Você tem uma gestão diferenciada. Você tem uma gestão humanizada. E ele trabalhava com alguns imigrantes, né? Não só brasileiros. Tinha guatemaltecos, tinha mexicanos. Mas ele era um dos poucos líderes americanos que honrava os colaboradores que ali estavam. E no último dia, na última semana que eu estava indo embora, eu fui cumprimentar e agradecer, e eu falei, cara, parabéns, você é diferenciado. Você olha nos olhos da sua equipe, você diz good morning, você pergunta como eles estão, como que foi o final de semana deles. Cara, você é diferenciado. Você pega na mão dos caras. Você dá tapinha nas costas, sabendo que inclusive eles são latinos. Cara, você está de parabéns. Aquele cara, eu falando essas coisas para ele com o meu inglês paupérrimo, meu básico inglês, aquele cara encheu os olhos de lágrima e falou assim, não me faça chorar. Não me faça chorar. Porque eu faço isso porque é assim que Deus me ordenou para fazer. E quando você percebe isso, que eu estou fazendo, isso me alegra, porque eu estou fazendo algo que Deus me pediu para ser e fazer. Cara, daí eu que fiquei com vontade de chorar. Cara, é tão normal. Você vê, o cara levou isso para o serviço. O cara levou isso para o cotidiano dele. Por quê? Porque não tem como separar. Não tem como. Deixa a minha espiritualidade em casa, porque aqui é uma. Já trabalhei em áreas públicas, já fui presidente de uma grande instituição pública na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil, e as pessoas confundiam algumas coisas. Aqui é um órgão público, então nós temos que ser laicos. Mentira, o Estado é laico. Nós, sim, podemos exalar, essa é a palavra legal, né? Exalar a nossa fé, a gente pode transcender com a nossa fé simplesmente entendendo o caráter e bondade do nosso Deus e como Ele nos chamou para ser similar como Ele, a imagem dEle e manifestar essa divindade, que a gente chama, né, o texto bíblico chama isso de manifestar o jeitão de Deus, que é um reino, manifestar o reino de Deus. Tem uma oração que é muito comum e ela é utilizada, inclusive, em várias religiões. E num trecho dessa oração, que é a oração do Pai Nosso, diz isso, venha manifestar o teu jeitão.
que eu estou colocando a palavra jeitão aqui, mas é o seguinte: venha a nós o teu reino. Gente, para de ser hipócrita com a sua espiritualidade e seja uma pessoa que investe realmente na sua vida espiritual, conectada com Deus, vivendo as manifestações metafísicas através daquilo que Ele deixou para cada um de nós viver. Isso vai fazer a diferença e isso vai estancar o vazamento na sua vida que você pode estar vazando em alguma área e não entendeu essa conexão. Bora estancar os vazamentos. No decorrer da nossa mentoria, você vai me ouvir falando muito sobre outras dimensões. Eu fiz questão de, nessa abertura, nessa introdução, trazer esse ensino para você, para que você possa, de uma vez por todas, entender que você é um ser sistêmico, que você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. E isso forma as 4 dimensões da sua vida. Nós vamos sim falar sobre a parte emocional, sobre a parte intelectual e vamos também dar uma pincelada na parte física. Vamos falar um pouco dos hormônios, dos neurotransmissores também por aqui. Mas eu quero que você, nesse momento, pare um pouquinho para você rever algumas coisas no seu to-do list. O que você vai fazer? Qual é o plano de ação seguinte? Aqui eu quero depois compartilhar a parte de dimensão emocional, a parte de dimensão intelectual e a parte da dimensão física. E no final, eu quero que você faça esse exercício. Está aí na sua apostila, você que baixou a apostila. Eu tenho 2 áreas para você trabalhar aí. Tem 2 exercícios para você trabalhar. Essa é a roda do ciclo do sucesso. E é claro que os processos de treinamentos comportamentais usam muito a questão da roda para você fazer a nota. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar uma a uma dessas áreas aqui e você vai ver, por exemplo, organização e gestão do tempo. Vamos aqui pegar esse verde aqui, tá bom? Como que está a sua organização e a sua gestão do tempo? Daí você vai dar uma nota de 1 a 10. De 1 a 10. Beleza? Dê a nota para você, dê essa nota para você, e depois de você dar a nota, você vê em cada um. Controle emocional, como que eu tô? Recurso financeiro, como que eu tô? E você vai dando uma nota para você ver qual é o seu limite. Com certeza, o seu limite é a sua nota mais baixa. Ela está trazendo todas as outras para baixo. Não tenha dúvida nisso. Mas eu queria que você fizesse isso com muita concentração e de uma forma muito coerente. Essa é a palavra. Coerente e verdadeira com você. Tá bom? E depois, se você puder e quiser tirar a prova a respeito das suas respostas, compartilhe essa mesma folha com uma outra pessoa e dá para ela uma outra folha para ela responder a respeito de você. Isso pode te ajudar a refletir se você não está tendo uma miopia de uma alta análise de você mesmo. Uma miopia, isto é, você está enxergando de forma defeituosa as suas pontuações. Às vezes você está sendo muito rude com você mesmo e você está jogando as notas muito para baixo. Às vezes nós somos tão rude conosco, com os nossos pensamentos que vão nos martirizando, que são pensamentos, são falas que vêm na nossa mente e nós não falaríamos para nenhum dos nossos inimigos. E às vezes nós estamos falando para nós mesmos. Você dar essa oportunidade de outra pessoa responder para você pode te ajudar nisso. E ela pode também dizer também o contrário. Falar, você está muito, se estimando muito, né? É um pouquinho menos. Às vezes você colocou lá em liderança, eu sou 8. Aí você vai dar para essa pessoa responder, ela vai colocar 4. É um momento também de reflexão. Reflexão, ok? Então, preencha a roda do ciclo do sucesso e dê para alguém também preencher para você. E nisso você começa a analisar quais dessas áreas elas estão realmente me prejudicando, me trazendo, me jogando para baixo. Então aí você tem várias áreas para você analisar. Então você tem aí autoconhecimento, organização, você tem controle emocional, recursos financeiros, você tem aqui na área laranja também comunicação e persuasão, como que está a sua comunicação, porque como aqui nós estamos falando sobre sucesso, os seus comportamentos, bem focado no seu business também. Relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, foco e acabativa, saúde e disposição, liderança, e depois termina na parte verde que você começou.
Ok? Aí tem outra roda também, eu coloquei um outro exercício para você, que é a roda da vida. Ela é muito comum nos nossos treinamentos comportamental. E ela é dividida em 4 partes: relacionamentos, qualidade de vida, parte pessoal e profissional. Só que dentro de cada uma dessas áreas, dessas partes que foram divididas que nem uma pizza, tem ali algumas perguntinhas. Como que está os seus relacionamentos quais? Familiares. Como que está o seu relacionamento no desenvolvimento amoroso? Quer dizer, com sua esposa, ou com sua noiva, com sua namorada. Ou se você está sozinho, como que está? Como que está o seu relacionamento na vida social? Amigos, ok? Daí você vai colocar aqui, em cada uma delas você vai responder. Daí faça o mesmo. Se você tem uma pessoa de confiança que possa também responder para você, isso vai te ajudar muito e muito. Ok? Gente, eu acredito que foi muito bacana. Eu acredito que a mente de muitas pessoas estão borbulhando, desde a parte onde eu falo sobre equilíbrio, onde eu falo sobre vazamentos, qual é a parte que está mais vazando, que você está investindo menos, desde a parte onde eu falo sobre as 4 dimensões, e você viu que eu dei uma ampliada hoje na parte espiritual, que é a base, e também como você fazer um exercício de identificação para trazer clareza para você. E eu quero encerrar mostrando para você que você pode aumentar a sua confiança com atitudes práticas diárias. E eu queria dar aqui para você apenas 5 dicas para você trabalhar legal isso na sua mente. Porque quando nós estamos trabalhando num treinamento comportamental, você tem uma briga emocional muito grande, porque tem muito confronto, tem muito confronto. Muita coisa que eu falei aqui, algumas pessoas já torceram o nariz. E eu quero dizer para você, isso é comum. Isso é comum. Mas o que eu queria pedir para você é que você não descartasse as coisas que eu falei. Coloque ela em stand-by para você pensar, refletir, remoer. Quem sabe isso vai te iluminar em algum momento da vida. E o que eu digo aqui para você consolidar a sua confiança é, na questão da sua linha de fracasso, veja o fracasso como uma aprendizagem. E segundo, divida essas tarefas que você vai começar a identificar em tarefas grandes e subtarefas. Não alopre o cabeção, não. É uma jornada longa, muitas coisas não acontecem da noite para o dia, mas sim, eu tenho muitos testemunhos e depoimentos de pessoas que tiveram mudanças radicais. Às vezes a partir da primeira mentoria. Primeira mentoria. Tem pessoas que falaram, Peterson, para mim já valeu, ok? Mas se programe da seguinte forma, divida as tarefas grandes em subtarefas. Tem essa tarefa? Tem. Como que eu posso fazê-la durante o dia, durante a semana, durante o mês? E você vai ver que você vai vencer. Isso vai consolidar a sua confiança. Terceiro, desenvolva situações nas quais você possa ter sucesso. Então, é alguma coisa que dá pé para você, comece por ela. E celebre esse sucesso. Celebre as pequenas conquistas. Isso é importante para o seu cérebro. Isso é um estímulo. Lembra da balança emocional? Isso tem muito a ver com a balança emocional. Quarto, entre em ação. Atitude, atitude, atitude e atitude. Seu cérebro vai querer trabalhar algumas coisas contra você. Alguns conhecimentos que eu vou trazer para você são confrontadores e vai levar você a uma tentação de querer desistir. Não desista. Entre em ação. Pratique. Faça o seu to-do list, sua lista de ações e coloca lá o que fazer. O que fazer. Beleza. Por que fazer isso? E qual é a data que eu devo fazer isso aí? Ok? E por último, encarar o futuro como uma oportunidade para melhorar sem perder tempo lamentando o passado. Eu encerro dizendo para vocês aqui, qual é a história que você conta da sua história? Eu nasci dentro de um orfanato e quando eu nasci eu já tinha 34 irmãos. Um irmão de sangue que nasceu da barriga da mesma mãe. Porque mamãe e papai, eles eram presidentes de um orfanato muito carente no interior de São Paulo. E eu lembro que muitas coisas eu vivi dentro daquele orfanato e isso foi até os meus 12 anos. Até os meus 12 anos. E muita coisa aconteceu. Até os meus 4 anos nós morávamos junto com os internos mesmo, depois que papai conseguiu comprar uma casa e nós vínhamos de manhã administrar o orfanato, nós passávamos o dia inteiro lá, só íamos dormir.
Mas quando eu olho para trás em várias histórias que eu vivi, veio a minha adolescência, depois eu casei muito cedo, tive 3 filhos maravilhosos, e você vê que teve muitas circunstâncias que me levaram a sentir uma questão de impactos na vida. Porém, eu tomei uma atitude de trazer um novo significado para as minhas histórias. Eu comecei a ressignificar as minhas histórias. E hoje, quando me pergunta qual é a história que você conta da sua história, Peterson, eu conto uma história de muita alegria. Eu conto uma história de muita superação. Eu conto uma história onde vale a pena você continuar avançando, crescendo e evoluindo, porque a vida sempre é uma bênção de Deus para nós. Sempre, sempre. E ela foi feita para ser vivida intensamente. Um grande abraço do Peterson e eu te vejo no próximo módulo, na próxima etapa. Um abraço, gente!